Jesus e a liberdade. O anseio humano pela liberdade. Desde os primórdios da experiência humana, existe um anseio silencioso e persistente que atravessa culturas, épocas e crenças. O desejo de ser livre, livre do medo, da dor, da opressão, da culpa, livre para ser quem se é, para viver com sentido, para respirar sem pesos invisíveis sobre o coração. Quando pensamos em liberdade, muitas vezes imaginamos algo externo, liberdade de ir e vir, liberdade política, liberdade financeira, liberdade de expressão. Todas elas são importantes, sem dúvida, mas, ao longo da história, mesmo em contextos de liberdade externa, o ser humano continuou sofrendo intensamente, continuou aprisionado por conflitos internos, angústias profundas, inseguranças, dependências emocionais e medos silenciosos. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Será que a verdadeira liberdade é apenas externa? Ou existe um tipo de prisão mais sutil, mais profunda, que não depende das circunstâncias do mundo? É nesse ponto que a mensagem de Jesus se torna atual. Independentemente de crença religiosa, de dogmas ou de instituições, sua vida e seus ensinamentos apontam para uma liberdade que não depende do ambiente, do poder político ou da aprovação social. Uma liberdade que nasce dentro. Jesus surge em um mundo marcado por dominação, desigualdade e opressão. Um mundo onde muitos esperavam um libertador externo, alguém que derrubasse governos, rompesse estruturas e mudasse o sistema a essa força. Mas o que ele oferece é algo radicalmente diferente, uma libertação que começa na consciência. Ele não promete um mundo sem dor imediata, não promete uma vida sem desafios. O que ele aponta é um caminho de liberdade interior, uma liberdade que ninguém pode tirar, porque não depende do controle externo. Essa liberdade interior começa com um convite profundo, olhar para dentro, reconhecer os próprios medos, perceber os condicionamentos, questionar as verdades herdadas que nunca foram realmente escolhidas. Ao longo do tempo, muitos transformaram sua mensagem em regras, doutrinas e sistemas de controle, mas, na essência, o que se revela é um chamado à autonomia espiritual, um convite para que cada ser humano desperte para sua própria consciência. Isso nos leva a compreender que a prisão mais profunda não é a que está fora, mas a que se constrói dentro, a prisão do medo de errar, a prisão da necessidade de aprovação, a prisão da culpa constante, a prisão da imagem que precisamos sustentar para sermos aceitos. A liberdade que Jesus aponta não é rebeldia inconsequente, nem negação da realidade. É lucidez, é consciência, é a capacidade de agir a partir da verdade interior e não da imposição externa. Quando ele diz que a verdade liberta, não fala de uma verdade imposta, decorada ou defendida com rigidez. Fala de uma verdade que se reconhece por dentro, uma verdade que nasce do encontro honesto consigo mesmo. Essa proposta exige coragem. Liberdade interior não é conforto. Ela nos convida a abandonar máscaras, a questionar certezas, a deixar para trás identidades que nos deram segurança, mas também nos aprisionaram. Este não é um convite à crença, é um convite à reflexão, um convite ao silêncio interior, um convite a observar onde, ainda hoje, você se mantém preso, não por correntes externas, mas por condicionamentos internos. Permita-se ouvir estas palavras sem pressa, sem necessidade de concordar ou discordar. Apenas escute, porque a liberdade que transforma não começa com respostas prontas. Ela começa com perguntas verdadeiras. O contexto histórico de Jesus e o conceito de liberdade. Para compreender a profundidade da liberdade proposta por Jesus, é essencial olhar com atenção para o contexto histórico em que ele viveu, não para transformar essa reflexão em um estudo acadêmico, mas para perceber o contraste entre o que se esperava de um libertador e o que, de fato, foi oferecido. A Palestina do primeiro século era um território marcado por dominação estrangeira, exploração econômica e rígidos sistemas de controle social e religioso. O povo vivia sob o domínio do Império Romano,
que impunha impostos pesados, vigilância constante e repressão violenta a qualquer tentativa de rebelião. Além da opressão política, havia também uma opressão simbólica e espiritual. A religião, que poderia ser fonte de sentido e consolo, muitas vezes se tornava instrumento de medo, culpa e exclusão. Regras eram usadas para separar puros e impuros. A lei, em vez de libertar, frequentemente aprisionava. O valor do ser humano era medido pelo cumprimento externo de normas. Nesse cenário, a expectativa coletiva era clara. Esperava-se um libertador forte, um líder que enfrentasse Roma, que restaurasse o poder político e devolvesse dignidade ao povo, por meio da força ou da autoridade. Mas Jesus não corresponde a essa expectativa, e é justamente aí que começa o desconforto. Ele não convoca exércitos, não organiza revoltas armadas, não promete derrubar o império. Em vez disso, ele caminha entre as pessoas comuns, fala de forma simples e aponta para um tipo de liberdade que não depende da queda de um opressor externo. Ele revela que o domínio mais profundo não é o de Roma, mas o que acontece dentro da mente e do coração humanos. Essa abordagem é profundamente subversiva, porque um ser humano livre por dentro não é facilmente controlável por fora. Jesus questiona autoridades religiosas, não por rebeldia vazia, mas por lucidez. Ele expõe a incoerência de sistemas que falam de Deus, mas negam a compaixão, que defendem a lei, mas esquecem o amor, que exigem obediência, mas não promovem consciência. Ao fazer isso, ele não substitui um sistema por outro, ele não cria uma nova prisão ideológica, ele desloca o eixo da experiência espiritual, do externo para o interno, da regra para a consciência, do medo para a responsabilidade. Essa mudança é radical, porque exige que cada pessoa assuma sua própria jornada interior. Em vez de perguntar o que posso ou não posso fazer, a proposta se torna: de onde nasce minha ação? Ela vem do medo ou da consciência? Ela nasce do amor ou da necessidade de aceitação? No contexto histórico em que tudo era regulado por normas externas, essa mensagem representava uma ameaça real, não apenas ao poder político, mas também às estruturas religiosas estabelecidas. Jesus não nega a tradição, mas a ressignifica. Ele retira a liberdade do campo da permissão e a coloca no campo da maturidade interior. Não se trata de fazer tudo o que se quer, mas de agir a partir de um centro consciente. Por isso, muitos não o compreendem. Alguns se frustram, outros se sentem provocados e outros profundamente ameaçados. A liberdade que ele propõe não oferece segurança emocional baseada em regras rígidas. Ela exige presença, discernimento e responsabilidade. Ela não diz exatamente o que fazer em todas as situações. Ela convida a sentir, perceber e escolher com integridade. Quando observamos esse contexto, percebemos que a mensagem de Jesus não estava desalinhada com seu tempo, ela estava à frente dele. E talvez continue estando à frente, inclusive do nosso, porque ainda hoje, muitas pessoas preferem a segurança de regras externas à responsabilidade da liberdade interior. Ainda hoje, buscamos salvadores externos para resolver conflitos que nascem dentro. A grande ruptura que Jesus apresenta é esta: a verdadeira libertação não acontece quando o mundo muda, mas quando a consciência desperta. E essa ideia, ontem como hoje, continua sendo profundamente transformadora e profundamente desafiadora. A liberdade como verdade interior. Um dos eixos centrais da mensagem de Jesus é a relação profunda entre liberdade e verdade. Não uma verdade imposta, aprendida mecanicamente ou defendida como argumento, mas uma verdade vivida, reconhecida internamente, experimentada na própria consciência. Quando se fala em verdade, muitas pessoas pensam imediatamente em conceitos, crenças ou doutrinas, algo que se possui, que se aprende, que se defende. Mas a verdade a qual Jesus aponta não funciona dessa forma. Ela não é um objeto externo, ela é um estado de clareza interior. A verdade que liberta não é aquela que se repete com a boca, mas aquela que se reconhece com honestidade no íntimo.
Essa verdade começa com um movimento simples e profundamente desafiador: parar de fugir de si mesmo, parar de se esconder atrás de justificativas, parar de sustentar personagens que foram criados para agradar, sobreviver ou se proteger. Grande parte do sofrimento humano nasce da distância entre o que se é e o que se vive, entre o que se sente e o que se permite sentir, entre a verdade interior e a imagem que se tenta manter diante do mundo. Jesus convida a uma unificação interna. Ele não propõe uma vida perfeita, mas uma vida íntegra, uma vida em que pensamento, sentimento e ação caminham na mesma direção. A verdade interior, nesse sentido, não é confortável. Ela desmonta auto-enganos, ela revela incoerências, ela expõe medos que foram cuidadosamente escondidos ao longo do tempo, mas é justamente por isso que ela liberta. Enquanto uma pessoa vive negando o que sente, reprimindo o que percebe e sufocando sua própria intuição, ela permanece prisioneira, mesmo que externamente pareça livre. Prisioneira da aprovação alheia, do medo de errar, da necessidade de controle. A verdade interior rompe essas correntes silenciosas. Ela não muda imediatamente as circunstâncias externas, mas muda radicalmente a forma como se está nelas. Jesus não oferece respostas prontas para todas as situações da vida. Ele oferece um critério interno, um ponto de referência que nasce da consciência desperta. Por isso, sua mensagem não se sustenta em fórmulas rígidas. Ela se sustenta na capacidade de perceber quando uma escolha nasce do medo, quando uma ação nasce do amor, quando um silêncio é covardia ou quando é sabedoria. Essa percepção é libertadora porque devolve ao indivíduo a responsabilidade sobre a própria vida. Não há mais como terceirizar decisões. Não há mais como culpar apenas o mundo, o outro ou o passado. A verdade interior exige maturidade. Ela não acusa, mas revela. Ela não condena, mas ilumina. Ao longo do tempo, muitos transformaram a ideia de verdade em um instrumento de controle, algo que separa certos e errados, salvos e perdidos. Mas a verdade que liberta não separa, ela integra. Ela integra luz e sombra, força e fragilidade, coragem e medo. Ser verdadeiro, nesse sentido, não é ser idealizado, é ser honesto, é reconhecer limites sem se definir por eles, é assumir erros sem se aprisionar na culpa. Jesus demonstra essa liberdade ao lidar com as pessoas. Ele não exige máscaras, ele não se relaciona com personagens, ele se encontra com o ser humano real, ali naquele momento. E é esse encontro com a própria realidade interna que abre espaço para a liberdade, porque ninguém se liberta daquilo que não reconhece, e ninguém se transforma daquilo que continua negando. A verdade interior não é um ponto de chegada, é um caminho contínuo de consciência, um processo vivo, dinâmico, que se aprofunda com o tempo. Ao acolher essa verdade, algo essencial acontece. A pessoa deixa de lutar contra si mesma. Quando essa luta interna cessa, mesmo que o mundo externo continue desafiador, nasce uma liberdade silenciosa, firme, inabalável. Uma liberdade que não depende da aprovação dos outros. Uma liberdade que não se desfaz diante das perdas. Uma liberdade que nasce da coerência entre quem se é e como se vive. Essa é a liberdade que começa na verdade. E é essa verdade que, pouco a pouco, liberta. Libertação do medo, da culpa e do julgamento. Grande parte da falta de liberdade humana não nasce das circunstâncias externas, mas de três forças internas profundamente enraizadas: o medo, a culpa e o julgamento. Esses elementos operam de forma silenciosa, moldando comportamentos, decisões e identidades, muitas vezes sem que a pessoa perceba. A proposta libertadora de Jesus toca exatamente nesses pontos sensíveis, não de forma agressiva ou acusatória, mas com uma clareza que desmonta estruturas internas construídas ao longo de anos, às vezes de uma vida inteira. O medo é uma das ferramentas mais antigas de controle. Medo de errar, de ser rejeitado, de perder o amor, o pertencimento, a segurança. Quando o medo governa, a pessoa deixa de agir a partir da verdade interior
e passa a reagir para se proteger. Vive em estado de defesa constante, moldando-se às expectativas alheias, mesmo que isso custe sua autenticidade. Jesus não nega a existência do medo, mas revela que ele não precisa ser o centro da vida. Ele convida a confiar em algo mais profundo do que as garantias externas. Essa confiança não é ingenuidade, é enraizamento interior. A liberdade começa quando o medo deixa de ser o principal orientador das escolhas. Outro elemento central é a culpa. Ao longo da história, a culpa foi amplamente utilizada como mecanismo de controle moral e espiritual. Uma culpa que não transforma, apenas paralisa, que não gera consciência, apenas submissão. A culpa crônica aprisiona o ser humano no passado. Ela o impede de aprender com o erro, porque o mantém preso à autodefinição. Eu sou o erro. E quem se define pelo erro perde a liberdade de recomeçar. A postura de Jesus diante da culpa é profundamente libertadora. Ele não minimiza a responsabilidade, mas recusa a condenação. Ele separa o ato da identidade. O comportamento pode ser revisto, transformado, amadurecido, mas o valor do ser permanece intacto. Essa distinção é essencial para a liberdade interior. Enquanto a pessoa confunde o que fez com o que é, ela permanece aprisionada. Quando compreende que pode aprender, corrigir e seguir adiante, algo se abre dentro. O julgamento é o terceiro elemento dessa tríade. Julgar é uma forma de tentar criar segurança através da separação. Certo e errado, bom e mal, superior e inferior. Mas o julgamento constante do outro e de si mesmo endurece a consciência e limita a percepção. Jesus desmonta essa lógica ao se aproximar justamente daqueles que eram alvos de julgamento social e religioso, não para exaltar erros, mas para devolver humanidade. Ele rompe a ideia de que o valor de alguém depende de sua conformidade com padrões externos. Ao fazer isso, ele aponta para uma verdade desconfortável. Quanto mais uma pessoa julga, menos ela compreende. Quanto mais condena, menos ela se conhece. A libertação do julgamento não significa relativizar tudo ou perder discernimento. Significa trocar a rigidez pela consciência, observar sem reduzir o outro ou a si mesmo a um rótulo fixo. Quando medo, culpa e julgamento perdem força, algo essencial acontece. A pessoa começa a respirar com mais liberdade. Ela não vive mais tentando provar algo. Não vive mais fugindo de si. Não vive mais sustentando uma imagem idealizada. Essa libertação não torna a vida perfeita, mas torna a vida verdadeira. Sem o peso constante do medo, nasce a coragem. Sem a prisão da culpa, nasce a responsabilidade madura. Sem o julgamento rígido, nasce a compaixão, inclusive consigo mesmo. Jesus aponta esse caminho não como teoria, mas como vivência. Ele mostra que a verdadeira transformação não acontece pela coerção interna, mas pela consciência desperta. Libertar-se do medo, da culpa e do julgamento é um processo, um caminho que se percorre passo a passo, com honestidade e presença. Mas cada camada que se dissolve devolve ao ser humano algo precioso, a capacidade de viver com mais inteireza. Quando essa liberdade começa a se estabelecer por dentro, mesmo que o mundo externo continue imperfeito, a experiência da vida se transforma profundamente. Liberdade e responsabilidade pessoal. Um dos equívocos mais comuns ao se falar de liberdade é associá-la à ausência de limites ou à possibilidade de fazer tudo o que se deseja. Essa compreensão superficial transforma a liberdade em permissividade e, paradoxalmente, acaba gerando novas formas de prisão. A liberdade proposta por Jesus segue um caminho oposto. Ela não elimina a responsabilidade, ela a aprofunda. Não retira o compromisso com a vida, ela o torna mais consciente. Ser livre, nesse sentido, não é agir por impulso, mas escolher com lucidez. Quando a liberdade nasce da consciência, cada escolha passa a ser assumida integralmente. Não há mais espaço para a vitimização constante
nem para a transferência de responsabilidade para o outro, para o sistema ou para o passado. Isso não significa negar as influências externas, as dores vividas ou as injustiças do mundo. Significa reconhecer que, mesmo diante delas, existe um espaço interno de decisão que ninguém pode ocupar por nós. Jesus frequentemente devolve às pessoas essa responsabilidade. Ele não cria dependência emocional ou espiritual. Não se coloca como intermediário permanente entre o ser humano e a própria consciência. Ao contrário, aponta para a capacidade interna de discernir, escolher e amadurecer. Essa postura é profundamente libertadora e exigente. A responsabilidade pessoal implica reconhecer que cada ação gera consequências, não como punição, mas como aprendizado. A liberdade madura não foge das consequências, ela aprende com elas. Quando uma pessoa age apenas para agradar, evitar conflitos ou se encaixar, ela abre mão da própria liberdade. Vive uma vida reativa, conduzida pelas expectativas externas. Quando age a partir da consciência, mesmo que enfrente resistência, ela fortalece a própria integridade. Jesus não promete aprovação social como resultado da liberdade. Ele demonstra, com a própria vida, que a fidelidade à consciência pode gerar incompreensão, rejeição e até conflito. Ainda assim, ele não negocia sua verdade interior. Essa coerência é uma das expressões mais profundas da liberdade. Assumir responsabilidade pessoal também significa reconhecer limites, limites emocionais, humanos, de compreensão. A liberdade interior não exige perfeição, exige honestidade, exige a coragem de dizer: isso eu posso assumir e isso ainda não consigo sustentar. Quando a pessoa aceita seus limites sem se definir por eles, algo se organiza internamente. Ela deixa de gastar energia fingindo, se comparando ou se culpando. Passa a investir energia em crescer, aprender e amadurecer. A proposta de Jesus não infantiliza o ser humano. Ela não oferece recompensas fáceis, nem ameaças para garantir obediência. Ela trata o indivíduo como alguém capaz de responder pela própria vida. Essa visão rompe com a dependência espiritual e emocional. Rompe com a ideia de que alguém precisa ser salvo de fora, com a noção de que a liberdade vem como concessão. A liberdade aqui é um exercício contínuo, diária de consciência. Cada escolha consciente fortalece a autonomia interior. Cada vez que se age por convicção e não por medo, a liberdade se aprofunda. Cada vez que se assume a responsabilidade pelo próprio caminho, algo se liberta por dentro. Isso não torna a vida mais fácil, mas a torna mais verdadeira. Uma vida verdadeira, mesmo com desafios, é infinitamente mais livre do que uma vida confortável sustentada pela negação de si. A liberdade que Jesus aponta não é um destino acabado, é um modo de caminhar, um compromisso silencioso com a própria consciência, renovado a cada escolha. Desapego, poder e liberdade interior. Um dos aspectos mais profundos da liberdade interior proposta por Jesus está na relação com o apego e com o poder. Não apenas o poder político ou social, mas o poder simbólico, o desejo de controle, de reconhecimento, de segurança absoluta. Grande parte da prisão humana nasce do apego a coisas, a papéis, a identidades, a necessidade de ter razão, de ser visto, de ser valorizado. O apego cria dependência. Toda dependência limita a liberdade. Jesus vive de forma radicalmente desapegada, não como negação da vida material, mas como liberdade em relação a ela. Ele não constrói sua identidade a partir do que possui, do status que ocupa ou da imagem que projeta. Sua segurança não vem do acúmulo, mas da confiança. Essa postura desconcerta, porque o mundo costuma associar segurança à posse e liberdade ao poder sobre algo ou alguém. Mas quanto mais uma pessoa precisa controlar para se sentir segura, mais prisioneira ela se torna. O apego é sutil, nem sempre se manifesta no excesso material. Muitas vezes, ele aparece na forma de apego emocional, à aprovação, à própria história,
ao sofrimento conhecido. Há pessoas que permanecem presas não porque não conseguem mudar, mas porque têm medo de perder quem acreditam ser. Jesus aponta que a liberdade interior exige a coragem de soltar imagens, expectativas rígidas, a necessidade de garantir tudo. Isso não significa irresponsabilidade, significa confiança no fluxo da vida e na própria capacidade de responder ao que surge. A relação de Jesus com o poder também revela muito sobre esta liberdade. Ele não busca ocupar posições de autoridade, não se impõe pela força, não manipula pelo medo. Sua autoridade nasce da coerência entre o que vive e o que expressa. Esse tipo de autoridade não domina, inspira. Quando alguém está verdadeiramente livre por dentro, não precisa provar nada, vencer debates para se sentir válido, diminuir o outro para se afirmar. A liberdade interior se manifesta como simplicidade, clareza e presença. O desapego não empobrece a vida, pelo contrário, devolve leveza. Quando a pessoa não se define pelo que tem, pelo que perdeu ou pelo que espera receber, ela se torna mais disponível para o presente. Jesus demonstra que o verdadeiro poder não está em controlar circunstâncias, mas em permanecer íntegro diante delas, em evitar a dor a qualquer custo, mas em atravessá-las sem se perder de si. O apego ao controle gera ansiedade. O desapego consciente gera confiança. Isso não acontece de forma abrupta. É um processo gradual de observação. Onde estou tentando controlar por medo? Onde estou segurando algo que já cumpriu seu papel? Onde confundo segurança com apego? Cada vez que essas perguntas são acolhidas com honestidade, um espaço interno se abre, e nesse espaço, a liberdade respira. Jesus não ensina o desapego como renúncia forçada, mas como consequência natural da consciência. Quando se percebe que nada externo pode garantir definitivamente a segurança interior, a busca se desloca e algo se solta por dentro. Essa soltura não gera vazio, gera espaço, espaço para relações mais verdadeiras, para escolhas mais alinhadas, para viver com menos medo de perder e mais presença para viver. O desapego, nesse sentido, não é afastamento da vida, é aproximação daquilo que realmente importa. Quanto menos o ser humano se prende ao que passa, mais livre ele se torna para viver o que permanece. O amor como expressão máxima da liberdade. Quando se observa com profundidade a mensagem e a vivência de Jesus, torna-se claro que a liberdade interior encontra sua expressão mais elevada no amor. Não no amor romantizado, idealizado ou dependente, mas em um amor livre, consciente e responsável. O amor, nesse contexto, não é uma necessidade emocional, carência ou apego disfarçado. O amor que nasce da liberdade interior não busca completar vazios, nem exige garantias. Ele brota da inteireza, de alguém que não ama para se salvar, mas porque já está conectado consigo mesmo. Grande parte do sofrimento humano nas relações nasce da confusão entre amor e dependência. Ama-se para não ficar só, para ser reconhecido, para preencher ausências internas. E quando o outro não sustenta essas expectativas, surge a frustração, o controle, o ressentimento. A proposta de Jesus rompe com essa lógica. Ele aponta para um amor que não aprisiona e não se deixa aprisionar. Um amor que respeita a liberdade do outro, porque nasce da própria liberdade interior. Amar, nesse sentido, é um ato de consciência, é escolher cuidar sem possuir, é oferecer sem exigir retorno, é estar presente sem anular o outro nem a si mesmo. Esse amor não é passivo. Ele não aceita abusos, não se submete por medo, não se anula para manter vínculos. Pelo contrário, ele se sustenta na verdade e na integridade. A liberdade interior permite dizer sim com inteireza e não com serenidade. Permite amar sem se perder, se afastar sem ódio. Jesus demonstra esse amor ao se relacionar com as pessoas de forma profundamente humana, sem criar dependência emocional ou espiritual. Ele não retém, não prende, não manipula. Ele convida, inspira, aponta caminhos e respeita as escolhas. O amor que ele expressa não se baseia em merecimento,
não é recompensa por comportamento correto, é reconhecimento da dignidade essencial do ser humano. Essa visão é libertadora porque dissolve a lógica da troca. Eu te amo se você corresponder. Eu te aceito se você se encaixar. Eu fico se você não mudar. O amor livre não opera por contratos invisíveis. Ele se expressa como presença genuína. Amar a partir da liberdade interior também significa aceitar a impermanência, aceitar que pessoas mudam, que ciclos se encerram, a que nem toda presença é para sempre. O apego luta contra essa realidade. O amor consciente a acolhe. Isso não diminui a intensidade do vínculo. Pelo contrário, torna-o mais verdadeiro. Porque quando não há medo constante de perder, há mais espaço para viver plenamente o encontro. Jesus mostra que o amor não elimina a dor, mas dá sentido à travessia. Não protege de perdas, mas sustenta a dignidade diante delas. Talvez o aspecto mais profundo desse amor livre seja o perdão. O perdão, aqui, não é submissão nem esquecimento forçado. É libertação interior. É a decisão consciente de não permanecer preso ao ressentimento, ao papel de vítima ou ao passado congelado. Perdoar é soltar o outro de uma dívida emocional que aprisiona principalmente quem a sustenta. Quando o amor nasce da liberdade, ele não precisa vencer, corrigir ou dominar. Ele apenas se expressa com verdade. Amor que transforma relações porque não exige que o outro seja diferente para que eu esteja inteiro. Transforma a vida porque não depende das condições externas para existir. A liberdade interior encontra no amor sua forma mais madura, um amor que não prende, que não controla, que não negocia a própria verdade, um amor que nasce do encontro entre consciências livres. Jesus como símbolo de liberdade de consciência. Ao longo do tempo, a figura de Jesus foi envolvida por camadas de interpretações, dogmas, imagens idealizadas e disputas teológicas. No entanto, quando se observa sua vida com um olhar mais essencial, ele pode ser compreendido como um poderoso símbolo de liberdade de consciência. Mais do que alguém a ser apenas admirado ou adorado, Jesus se apresenta como um convite vivo à vivência. Sua existência não aponta para a dependência, mas para a autonomia interior. Ele não chama seguidores para substituírem a própria consciência pela dele, mas para despertarem a própria. A liberdade de consciência é uma das formas mais profundas de liberdade. Ela nasce quando o ser humano deixa de agir apenas por repetição, medo ou condicionamento e passa a se responder à vida a partir de uma percepção interna clara. Jesus vive essa liberdade de maneira radical. Ele não se submete automaticamente às tradições quando elas perdem o sentido humano. Não age para manter aceitação social. Não molda suas escolhas para preservar segurança pessoal. Sua fidelidade é à verdade interior, mesmo quando isso gera incompreensão, rejeição e conflito. Essa postura revela algo essencial. A liberdade de consciência não é confortável. Ela exige coragem para sustentar escolhas que nem sempre serão aprovadas. Exige a disposição de caminhar sem garantias externas. Jesus demonstra que a consciência desperta não é rebelde por vaidade, mas livre por coerência. Ele não se opõe às estruturas por prazer, mas porque percebe quando elas se afastam da vida, da compaixão e da verdade. Essa liberdade interior o torna impossível de ser controlado, não pelo confronto, mas pela integridade. Ao longo da história, muitas instituições tentaram capturar essa liberdade, transformando-a em regras fixas, crenças obrigatórias ou sistemas de pertencimento, mas a essência da mensagem permanece indomável. Cada ser humano é chamado a assumir sua própria relação com a verdade. Jesus não oferece um manual fechado de comportamento. Ele oferece princípios vivos que exigem discernimento, não obediência cega. A liberdade de consciência implica escuta interior, silêncio. Implica a capacidade de perceber quando algo faz sentido e quando se tornou apenas repetição. Essa liberdade também implica responsabilidade. Uma consciência livre
não se esconde atrás de ordens externas para justificar escolhas. Ela assume o peso e a beleza de decidir por si. Jesus demonstra que a maturidade espiritual não está em seguir regras impecavelmente, mas em agir com amor, verdade e presença, mesmo quando não há respostas prontas. Por isso, ele frequentemente desloca perguntas. Em vez de dizer exatamente o que fazer, ele provoca reflexão. Em vez de impor caminhos, ele convida a observação. Essa atitude devolve ao ser humano sua dignidade mais profunda, a capacidade de discernir. Ver Jesus como símbolo de liberdade de consciência não diminui sua importância. Pelo contrário, amplia seu significado. Ele deixa de ser apenas um ideal distante e se torna uma referência viva para a experiência humana. Uma referência que nos pergunta, ainda hoje, você vive por medo ou por consciência? Você escolhe por hábito ou por verdade interior? Você se esconde em regras ou se responsabiliza por sua vida? A liberdade que ele encarna não se impõe, inspira, não obriga, convida. Cada vez que alguém escolhe agir a partir da própria consciência, mesmo com incertezas, essa liberdade se atualiza no mundo. Aplicações práticas da liberdade interior. A liberdade interior, quando permanece apenas no campo das ideias, corre o risco de se tornar abstrata. A proposta vivida por Jesus ganha profundidade justamente quando é trazida para o cotidiano, para as escolhas simples, para a forma como lidamos com nós mesmos, com os outros e com a vida como ela é. Viver com mais liberdade interior hoje não exige isolamento, ruptura radical com a sociedade ou abandono das responsabilidades. Exige, antes de tudo, presença e honestidade consigo mesmo. Uma das primeiras aplicações práticas da liberdade interior está na relação com os próprios pensamentos. Nem todo pensamento precisa ser acreditado. Nem toda emoção precisa ser reprimida ou obedecida. A consciência livre observa antes de reagir. Percebe quando uma decisão nasce do medo, da carência ou da pressão externa, e a partir disso, escolhe com mais lucidez. No campo das relações, a liberdade interior se manifesta como autenticidade. Significa comunicar-se com mais verdade, estabelecer limites sem agressividade, permanecer em vínculos por escolha, não por dependência. Relacionamentos baseados na liberdade são mais honestos, mesmo quando são desafiadores. Eles não exigem máscaras constantes, nem sacrifícios silenciosos da própria verdade. No trabalho e nas escolhas profissionais, a liberdade interior ajuda a distinguir entre adaptação saudável e submissão inconsciente. Nem sempre é possível mudar imediatamente as circunstâncias externas, mas é sempre possível escolher a postura interna com que se vive essas circunstâncias. Trabalhar sem se reduzir ao papel que se ocupa. Produzir sem se definir exclusivamente pelo desempenho. Buscar realização sem perder a própria essência. Outro aspecto fundamental é a relação com o tempo e com o ritmo da vida. A falta de liberdade interior frequentemente se expressa na pressa constante, na ansiedade por resultados, na dificuldade de estar presente. A liberdade se revela quando a pessoa consegue desacelerar internamente, mesmo em meio às exigências externas, aprende a fazer pausas conscientes, resgata o silêncio como espaço de escuta interior. Práticas simples sustentam essa liberdade no dia a dia. Momentos de silêncio. Autoobservação sem julgamento. Perguntas honestas feitas a si mesmo. Por que estou fazendo isso? O que me move nessa escolha? Estou agindo por medo ou por verdade? Essas perguntas não trazem respostas imediatas, mas abrem espaço para a consciência. A liberdade interior também se expressa na forma como lidamos com erros e fracassos. Em vez de se punir ou se definir pelo que não deu certo, a consciência livre aprende, ajusta e segue adiante. Isso gera resiliência, humildade, maturidade emocional. Viver com liberdade interior, hoje, é um ato silencioso de coragem.
é escolher não se perder no ruído externo. É manter-se conectado ao essencial mesmo em meio às pressões do mundo moderno. Não se trata de viver isolado da realidade, mas de viver enraizado em si. Quanto mais essa liberdade é praticada nos pequenos gestos, mais ela se torna natural, mais ela se incorpora ao modo de viver, de falar, de escolher. A liberdade interior não transforma apenas grandes decisões, ela transforma o cotidiano, e é no cotidiano que a vida acontece. Por favor, valorize o nosso trabalho, curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 16º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!